Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo GE. Flamengo recusa proposta da Roma por Wesley. Chegou a 22 milhões, acho que o Flamengo está certíssimo, tem que vender por 30, jogador de seleção brasileira, idade muito nova, 21 anos, tem um potencial enorme, está sendo trabalhado para que possa evoluir a cada vez. Então, e também o projeto, também o Flamengo tem que ter um projeto de manter a garotada no clube, não desfazer e repatriar alguns que saíram. Então, acho que o Flamengo tem que ter essa mentalidade. E chegar uma proposta por 30 milhões, claro que vai vender, dinheiro ainda manda no futebol, manda no mundo, mas até quando o Wesley quiser ficar e o Flamengo tiver uma boa relação com ele, questão financeira, de salário, e ele tiver a alegria de estar no Flamengo, o Flamengo vai com certeza contratar, manter ele no clube. Vamos para outra notícia. Cuba Saltiza faz proposta de empréstimo para o Michael. Tá aqui, mais bem vou ler outra reportagem na coluna do Fla que fala que recebeu uma proposta. Empréstimo acho que não é boa. Acho que o Michael ainda pode render ao Flamengo. E sair por empréstimo, praticamente descartar o jogador. Vamos para mais notícias. Flamengo avisa ao Cruzeiro que desiste da venda de Matheus Gonçalves. Acho que o modo que ia ser vendido não seria uma boa. O Flamengo pode ganhar muito mais dinheiro com o Matheus Gonçalves. Se o Flamengo quiser uma saída dele rápida. É um jogador que está arrebentando na base. Me lembrou muito Vinícius Júnior, que conseguiu o Flamengo para o Real Madrid B, arrebentou no Real Madrid B e já trouxeram ele, ainda não preparado para o Real Madrid, mas foi se preparando até se tornar o melhor do mundo. Eu lembro até Benzema falando, não toca para ele não, ele só quer driblar. Então ele tendo que amadurecer um pouco, veio o racismo. Então eu acho que o Matheus Gonçalves precisa ganhar espaço, precisa ganhar chance para ele mesmo ir amadurecendo. Isso aí também é muito treinador. Daqui a pouquinho eu vou dar outra opinião sobre isso. Mas vamos para mais notícias. Discordâncias. Flamengo volta atrás em negócios só manter existência. Mickey Johnson, Matheus Gonçalves e Douglas são exemplos. É isso aí, acho que a diretoria tem que ter um plano, um projeto de como vai ser o Flamengo, vai ser o Flamengo popstar, trazendo grandes jogadores, se é um Flamengo que vai olhar para a base, como vai ser esse Flamengo. Acho que a diretoria está errando nisso, não sabe qual é o posicionamento dele no mercado. A toda empresa tem que ter um posicionamento, a Flamengo tem que ter um posicionamento de como vai agir no mercado. Vai atrás de jogador desconhecido, vai atrás de jogador conhecido, vai olhar para a base. Uma definição tem que ter entre treinador, diretor e presidente, uma reunião entre eles para saber qual o caminho que o Flamengo pode trilhar. Caminho de sucesso. Vai dar uma olhada mais para a base, tipo, trazer grandes nomes, que eu tenho falando, acho. Com a saída de Gerson, podia trazer Paquetá, a possível saída do Pedro poderia trazer o Gabriel Jesus, mas também o time do Flamengo tem que abrir espaço para que a garotada chegue, entre e assuma espaço. Foi assim com o Wesley, pode ser assim com o Alisson, com a saída do Gerson, pode abrir um espaço para ele, tanto na ponta esquerda ou como 9. Então vamos ver qual é o caminho que o Flamengo vai trilhar como clube. Vai ser o time que vai trazer grandes jogadores, ou vai ser um time que vai olhar para a base, ou vai ser um time que vai arriscar na contratação trazendo nomes desconhecidos. É esse o caminho que acho que tem que sentar Poto, o Babi e o Felipe Luiz e conversar sobre isso. Entendo como a nota de Pedro foi recebida pelo Flamengo.
Pedro critica o tom desrespeitoso de Felipe Luiz. Assim, quando eu falo de Pedro assim e tal, Felipe Luiz deixou claro na entrevista que não é de hoje, não foi a saída dele do treino, não foi a questão do Poto ter vazado o valor dele. Eu acho que foi há bastante tempo, se era no final do ano, quando o Flamengo não, ele pegou a renovação e o Flamengo não renovou. Acho que o Flamengo, o Poto falou, tá com alguns contratos encerrando, por causa do Vaelo, que ele tem que dar prioridade, já deixou isso público. Então é conversa, mas eu creio que Pedro não pode ser maior que o clube. Eu acho que ele não pode ser maior que o treinador. O treinador é que manda, ele que ordena. Se ele acha que o jogador não está 100%, ele vai retirar o jogador, vai colocar outro. Se o jogador não gosta, o treinador vai ter que ser mandado embora. Né? Tivemos ano passado uma questão do Gabigol, se ele ficava, se ele saía, como ia ser o Gabigol, mas o Gabigol andou pelo mesmo caminho. Camisa do Corinthians num churrasco em casa, com um monte de gente do Flamengo metendo a camisa do Corinthians. Teve o lance do top, que eu não quis fazer o top, que toda hora é ele. Foi criando confusão, acabou o contrato, o Flamengo mandou ele embora. Ele é reserva hoje do Cruzeiro. Ele ressalva o jogo, então quando o Flamengo e o Cruzeiro fez um gol. Pode existir um jogo, mas a gente joga campeonatos longos, longos caminhos. Então isso o jogador tem que entender. Se ele não tá ali para somar, é melhor se retirar. Chama o empresário, chama o diretor do Flamengo, conversa com o Felipe Luiz, e o Flamengo procura um novo clube para ele, e busca um novo jogador para repor o elenco. Acho que o Flamengo está, como falei, em outro patamar, não está aí para mais essas coisas de novelinha de jogador, não. Ou o cara está satisfeito ou o cara não está satisfeito com o Flamengo. O Flamengo está aí para disputar tantos campeonatos e conquistar títulos. Vamos para mais notícia. Luxemburgo detona a postura de Felipe Luiz em situação de Pedro. Um ativo do clube está sendo jogado fora. Gosto muito do Luxemburgo, é um treinador que eu acho genial, mas me desculpa, o Luxemburgo já teve grande problema em clubes onde ele passou, por ser um treinador diretor, que ia mandar no clube, não sei o que, acabou saindo. Teve problema de relacionamento com vários jogadores na sua época de treinador no seu auge. Então, Pedro pode ser um ativo, mas se o ativo não está funcionando bem, se dispensa e contrata outro. Toda empresa é assim, se um funcionário não está funcionando de acordo com a empresa demite e contrata outro no lugar. E assim sempre vai ser. Se a empresa não está satisfeita com o trabalho, procura demitir o funcionário e contratar outro. Então, para mim, o papo é reto. Felipe Luiz aprova a contratação de atacante no Flamengo. Vamos ver quem é. É a história do Michael Johnson. Esse cara aí, pra mim, é um jogador que o Flamengo quer arriscar. Poderia estar certo, ser amado, adorado, mas também poderia estar errado e gerar muita crítica. O Flamengo senta a contratação de 3 jogadores. O Flamengo pretende reforçar cada vez mais a categoria de passe na janela de transferência. Acertou 3 jovens: o Carlos Henrique de Carvalho, ponta esquerda, John Kennedy, lateral esquerdo, e Júlio César centroavante. São 3 contratados para mim, que deixar o esportivo Wilson Goiano após análise dos coaches do Flamengo. Formação do YouTube brasileiro em parceria com o Frapaz. É isso aí, o Flamengo está investindo na paz, cada ano está revelando grandes jogadores
e precisa sempre estar buscando os melhores. Sábado assistir o Flamengo e Santos pelo Brasileirão. É amanhã, pessoal. Quarta-feira, às 8 horas da noite. E vai passar na Premiere. Ou seja, nesse horário, nenhuma TV perto vai transmitir. Então vamos ver o reconto Flamengo com Neymar. O último Flamengo com Neymar foi um jogaço com o Ronaldinho do lado do Flamengo. Felipe Luiz define time titular para o jogo Flamengo vs Santos, entrando nesta terça-feira. Então, queria falar um pouco sobre esse time, de acordo com o coluna do Fla. Rossi, Wesley, Ortiz da Pereira, Varela, Jorginho, Ala, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Arrascaeta e Prata. Ia repetir. Mas eu gostaria de ver, na minha pequena, não estou comprometendo, não sou Felipe Luiz, mas gostaria de ver no lugar do Prata, o Alisson, no lugar do Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, só que eu jogaria o Luiz Araújo para a esquerda, Matheus Gonçalves pela direita e o Alisson centralizado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre outra questão que não vou falar agora. Mas eu daria a chance para os dois meninos desenvolver um pouquinho seus futebol, alegria. Vamos mais notícia. Vamos lá. Matheus Gonçalves dá resposta e surpreende após decisão do Flamengo. Fiquei sabendo agora. Vamos ler o que ele falou. Tá pulando aqui a página, minutinhos. Não estava sabendo disso, fiquei sabendo agora, antes do jogo. O que estava para mim e para o meu staff é que estava combinado entre o presidente do Flamengo e o Cruzeiro, o padre e o Pedrinho já tinha acertado. Fiquei então sabendo aqui agora, pois já tinha a palavra deles. Mas se o Flamengo não quer me vender, vou trabalhar para conquistar o meu espaço. Desde aos 12 anos estou aqui feliz. Se não me quer vender, vou buscar meu espaço dentro do campo. Eu tenho totais condições de ajudar o Felipe Luiz na restante da temporada. Vamos lá. Por que eu colocaria Matheus Gonçalves? São jogadores que são visados agora nessa época de transferência. Se o Flamengo quer desfazer dos jogadores, é a oportunidade de dar espaço para eles mostrar futebol. O Flamengo quer pelo menos entre 10 a 20 milhões de euros, uma quantia boa, aceitável para um transferente de uma jovem promessa do clube. Então é a hora que o Felipe Luiz poderia colocar os garotos para jogar, para que eles pudessem ser negociados com uma quantia financeira boa para o Flamengo e o Flamengo investir em grandes nomes para o Flamengo. Então acho que se o Felipe Luiz for esperto, assim com o Porto e o presidente numa conversa, se eles quiserem fazer isso, agora é o momento de colocar a garotada para jogar esses nomes que são visados nessa janela de transferência e o Flamengo ali obter uma quantia financeira boa e ir atrás de grandes nomes mundiais, nomes reconhecidos, ou repatriar jogadores, como tenho sonhado, pensado aqui com vocês. Então eu creio que o Flamengo poderia aproveitar esse espaço agora, dessa janela agora de final de julho até setembro, colocar mais a garotada para jogar, para facilitar a negociação com um valor bom para o Flamengo. Vamos para mais notícia. Com o show de Matheus Gonçalves, Flamengo vence Atlético Mineiro garante vaga na segunda fase do Brasileirão Sub-20. Aproveitando um pouquinho também, o Flamengo montou um meio campo ali para mim ideal. Já vendeu o Renan Lucas, acho que foi uma bobagem ter vendido o Renan Lucas. Tô tentando aqui só ver a escalação, mas não tem não, a escalação do time de ontem. Mas realmente tinha um meio campo ali, acho que com o Asiana como 9, Pedrinho, Lohan e Matheus Gonçalves. Um time vai disputar o Mundial Sub-20, que acho que é agora em agosto, se não me engano, que foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial.
Então o Flamengo vem com uma base muito boa. Se tivesse o Jean Lucas, um volante também promissor, o Flamengo teria um meio campo mais fortalecido. Mas é aquilo que eu falei, o Flamengo pode aproveitar essa época agora para que possa dar espaço a esses jogadores para que possa vender com um valor bom e trazer grandes nomes. Vamos ver o que a gente pensa, analisa, acho que isso aí tem que ser muito bem discutido internamente. O Flamengo recebe proposta de 14 milhões por Michael. Eu acho um valor excelente, por isso estou falando, se colocar os meninos nessa janela consegue um valor equivalente. A pensar que a proposta é de 2 milhões e meio de dólares, mas eu creio que eu pensei que é em euros, mas 2 milhões e meio de dólares. Acho que uma boa proposta para a idade de Michael e tá sem espaço. Acho que a quarta opção ali no pensamento Felipe Luiz, que tem o Prata, tem o Luiz Augusto, tem o Bruno Henrique, Cebolinha, aí vinha o Michael e ainda tem essa garotada que entra passando espaço como Asian e Matheus Gonçalves. E o Lohan também, onde jogou muito bem, é outro jogador que também poderia entrar na posição do Michael, além do Guilherme, que também eu acho ele um grande jogador, um jogador que não tem muita estrela, questão de imagem, mas ele é muito técnico, um jogador muito taticamente perfeito, assim como é Luiz Augusto. Eu gosto muito desse Guilherme. Então essa análise falar comigo, Eduardo, hoje, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.